pelo que me contaram, você tava naquela classificação contra o Corinthians em Itaquera, né? Já que a gente tá falando de pré-derby aqui, um dos jogos mais marcantes do século também, que foi aquela classificação nos pênaltis com o Prazo brilhando, né? Na época a Band transmitia os Exato. campeonatos, então a gente tinha o direito de ficar, era a Acho que era transmissão. até o José que tava naquela narração. Talvez, não lembro, não me Era o lembro. Theo e o Neto comentando, se eu não me engano. Mas eu tava fazendo o jogo, tava dentro do campo nesse dia. E, cara, foi muito louco, né? Porque você tá em Itaquera, naquela época ainda podia ter torcida quem tava lá. visitante. Eu tava lá. Você tava lá? Eu tava na torcida. E eu só lembro dos jogadores do Palmeiras correndo, assim, pra ponta, né? Onde tava a torcida do Palmeiras. E aquele dia eu fiquei até com dor de cabeça, assim, acho que de emoção reprimida, sabe? Porque foi muito louco, né? Na casa do arquirrival, eliminando nos pênaltis, do jeito que foi. Eu vivi aquilo de uma forma muito diferente dentro do campo, trabalhando, sem poder esboçar qualquer tipo de reação, obviamente. Você tava ao vivo na transmissão? Não, eu não tava ao vivo. Você Eu tava tava na no VT, na reportagem, no reportagem, exatamente. Eu tava na Legal. reportagem, E como é que foi fazer a reportagem desse jogo? Aí é uma delícia, né? Cara, foi, claro. É mais Foi fácil. uma É muito report- mais fácil. Um E era pouquinho mais de emoção ali. como o script do jogo. é né? daqueles dias de trabalho que você trabalha com gosto, né? Um dia feliz. Então, e já Sim. tiveram muitos dias tristes também que você tem que entregar o trabalho de qualquer jeito. Exatamente. Mas foi um dia muito legal, assim, que eu guardo na minha memória como jornalista e como uma pessoa que torce pro Palmeiras, né? Obviamente, a gente chega no jornalismo esportivo também porque a gente tem um time. Sim. Todo mundo, é bom deixar claro aqui que, claro, as pessoas também, principalmente, é que hoje, com o crescimento das mídias segmentadas, essa coisa cresceu muito, né? Mas, na nossa geração ainda, o jornalista não falava qual time torcia, né? Tinha Sim. toda essa... É. Mas, antes da gente falar um pouco disso também, que eu quero ouvir sua opinião, Isa, eu fiquei sabendo também de uma história que você revelou o Gabriel Jesus. Ah! Que história é essa? Não, é que assim, o que acontece? Quando o Gabriel Jesus surge na base, A Gabriel Fernando. era Gabriel Fernando, exatamente. Não era Gabriel Jesus, era Gabriel Fernando. E começaram a falar muito dele. Não, tem um moleque lá na base do Palmeiras que promete. E ele já estava sendo muito blindado pelo Palmeiras. Então, chegou num período que ele estava no Sub-17 e o Palmeiras estava tratando renovação de contrato. E ele era muito assediado. Eu não sei se vocês lembram, que ele até teve um assédio do São Paulo. Ele quase foi pro São Paulo. Exatamente. Foi nessa São época. Paulo adorava fazer isso, né? Então, foi nessa época. E aí, a assessoria do Palmeiras não deixava ele dar entrevista de jeito nenhum. Ele não dava entrevista. Muito pedido chegava, ele não dava. E aí, num final de semana, eu tava de plantão, tava sem pauta. Aí, meu chefe virou e falou assim, viu, tem um jogo aqui, ó, do Sub-17 do Palmeiras. Vai lá, tenta falar com o moleque. Aí eu, tá bom, vou lá. Cheguei. Na época, o Daniel, que hoje é o assessor do principal, era o assessor da base. Romeu. Daniel Romeu, exatamente. E aí eu falei, olha, eu queria tentar entrevistar o Gabriel Fernando, que também tinha um apelido de Borel na época, não sei se vocês lembram, mas Por causa do Nego do Borel, por causa do né? Nego Eu do lembro Borel, disso. Aí ele falou, olha, a gente não deixa, ele tá num período de renovação, mas ninguém tomou a iniciativa de vir até um jogo, então eu vou conversar com os meus superiores pra ver se tudo bem. Aí eu, tá bom. Aí ele foi, falou lá com algum diretor, não sei, ele falou, ó, autorizaram, mas você não vai poder falar absolutamente nada sobre renovação, sobre contrato, sobre nada. Tá bom. Então eu fiz uma matériazinha com ele pro Donos da Bola, uma matériazinha bem água com açúcar, mas um pouquinho do perfil dele, ele falando do que ele gostava, de como ele gostava de jogar, ele cantou uma música do Nego do Borel. E eu acabei sendo a primeira pessoa a entrevistá-lo, porque até então ele nunca tinha dado entrevista. E aí eu fui a primeira pessoa a entrevistá-lo, foi uma matériazinha. Vira o Jesus, porque quando ele sobe já era Jesus, né? Quando ele sobe, sim. Eu quando lembro que ele sobe sim. já é Gabriel Jesus. Porque o nome dele é Gabriel Fernando Jesus, né? De Jesus. Exato. Mas na base, por muito tempo, ele era Gabriel Fernando. Eu não lembro também quando, mas eu acho que foi logo quando ele subiu, viu? Que mudam o nome dele. Eu sonho em entrevistar ele, até por causa dessas histórias. O início do Gabriel Jesus, a história dele chegando no Palmeiras é uma história que pouca gente sabe também. Eu queria ouvir da voz dele, assim. E tinha um moleque na geração dele que faleceu, que era um parceiro dele, de Palmeiras, que falam que o moleque era fantástico, assim. Eu não sei se é primo dele. A história, pra mim,
meio que esqueci aqui, mas eu sei que tinha alguém da geração dele que jogava com ele, que o moleque acabou falecendo, não sei se foi num acidente, ou acho que foi de tiro. Não lembro disso. Morreu assim na periferia, assim, um moleque falando que jogava muito. Mas realmente, pra você ele é a maior revelação da nossa história ainda, ou você acha que Endrick e Estevão ultrapassaram? De valores, óbvio que hoje se vale muito mais, São né? Mas pra muitos o Gabriel Jesus ainda é a maior revelação da história do Palmeiras, né? Olha, eu ainda não sei o que o Estevão vai virar, e nem o próprio Endrick, né? Mas o Endrick também foi muito importante pro Palmeiras. Ele pegou a bola, botou embaixo do braço e ganhou um título de brasileiro pro Palmeiras, né? Jesus, então, querendo ou não, também, né? Também. Então, foi importante. Então, por isso que eu não Exato. sei. Então, por isso que eu não sei se o Jesus é o maior ou se eu coloco ele ao lado do Endrick Sim. hoje. Eu acho que no Palmeiras, o Jesus, hoje, ele é maior do que o Endrick e o Estevão. Se for colocar títulos, o Jesus, ele tem, além desse brasileiro, tem a Copa do Brasil. Claro. Então tem dois na conta. Só que acho que no futebol, no geral... É que o Endrick tem mais. O Endrick tem 2 paulistas, tem a Supercopa. Ele tem até 2 brasileiros, mas um ele joga pouquíssimos jogos, É né? isso Mas, também, né? ele faz gols Na importantes. época do Jesus não tinha Supercopa, ele podia ter ganhado um título mas aí eu nem ponho na conta, né? Exato, Então, exato. tipo, o Endrick também tem 2 brasileiros. Também não, né? Ele tem 2 brasileiros, mas um, ele joga muito pouco, mas faz gols importantes, com o Atlético Paranaense lá, inclusive. E aí no segundo ele é protagonista. Mas eu acho que ainda o Jesus, ele tem mais identificação com a torcida do Palmeiras do que o Endrick e o Estevão. É o que eu sinto. Do que o Estevão, sim. Do Porque o Estevão, no fim das contas... Acabou saindo de uma maneira... sem título. Sem título, acho que sem ter feito um gol, assim, muito marcante em um grande jogo. Ele é um menino muito novo. Você acha que mas contra o Chelsea, contra o Chelsea, você acha que Exato, não entra foi nessa... num dia... não entra na categoria gol gigante, você acha? Porque Não, foi um gol entra. Aham. Mas é porque ele não foi aquele cara que, decidiu um clássico. Entendeu? Sim. Alguma coisa assim. E que tem muito torcedor que se pega por isso. Sim. Teve também a declaração dele no Mundial, Sim. que muita gente se doeu. Pegou Sim. mal, mas eu entendo. Eu tento olhar um pouquinho pro lado humano dele também. Ele é um menino muito novo. Eu acho que no fim das contas também, toda a carga em cima dele, acho que faltou experiência ali, sabe? Claro. E normal também, Normal. Mas é que no fim das contas, óbvio, comparando o Endrick e Estevão, o Endrick acaba sendo muito mais decisivo, Sim. né? Sim. Então, eu acho que o Endrick tá ali meio patamar de Gabriel Jesus e o Estevão um pouquinho abaixo pelo que fizeram no Palmeiras. Sim. Pode ser, esses moleques ainda são muito novos. A gente Sim, não claro, sabe o que eles vão virar ainda. Espero que Então- retorne, né? O Gabriel Jesus é o que tá mais próximo de um retorno aí. Até viralizou aí ele com cabelo verde, aí o Palmeiras trocou o perfil, a Botou bio perfil pra inglês, aí os caras, já olha Tá o marketing vindo, aí. Mas o pessoal tá viajando. E o Nossa, Jesus... Mas ele- esse seria, acho que, o maior retorno da história do Palmeiras. Disparado. Assim, Maior é. que Valdívia, maior que Não. Gladiador. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Gurus Porco!